Olá pessoal e bem-vindos a mais um No Sofá com Hanging by Name. Eu sou o Duarte. Eu sou o Renato. Eu sou o Gonçalo. Olha, desta vez fez isto. Enganei-me. Enganaste-se. Pois é, bem, vamos lá ver se hoje a gente se dispersa menos, porque os programas têm ocupado demasiado tempo. E temos recebido toneladas de reclamações. Toneladas de reclamações, sim, sugestões também. Sugestões amigáveis que nos dizem façam isso mais curto. Ninguém vai ver esse tempo, ninguém nos atura por tanto tempo. Anyway, vamos então passar para o primeiro tópico de discussão de hoje: o bom, o mau e o cavalo. Que divertido que foi de fazer, é? Adorável. Soou mesmo convincente isto. Foi a nossa primeira grande produção, pá. Teve direito a green screen e tudo. Eu gostava que vocês tivessem visto o Renato em cima de dois bancos de pernas abertas a gesticular com as mãos, com o ecrã verde por trás, para perceberem o quão ridículo é esta arte do cinema. Mas o resultado foi bom. Eu acho que sim. Foi. O Sérgio Leone teria ficado embevecido com o que nós fizemos. E ainda tivemos direito a efeitos pirotécnicos também, com fogo. Essa parte foi que eu gostei mais, não foi? Quando vocês, por pouco que não pegaram fogo ao estúdio duas vezes. Mas tudo em nome da arte, tudo em nome da arte. Há coisas que vale a pena. Deixamos ficar um bocado a alcatifa, é o preço que tem que se pagar. Eu gostei de vários pormenores na cena também depois do tiro que ele manda aquele grandíssimo cavalo que ali está. O pormenor de soprar para a baqueta. Sim, foi na parte em que a gente teve quase a pegar fogo ao estúdio. Foi. Essa parte é boa porque notam-se as fagulhas a sair da baqueta. Isso foi ponto alto de cinematografia da coisa. Deu autenticidade à coisa. Boa escolha de take. Foi, eu acho que sim. É como digo, o Sérgio Leone ia-nos dar uma palmadinha nas costas. Dizer, continuem a tentar. A julgar pela banda sonora, acho que o Ennio Morricone não ia ficar tão contente como a Sérgio Leone. Não sejas mau para mim. Eu tive que fazer sejas aquilo. mau para mim. Eu fiz aquilo para aí numa hora. Às 3 da manhã. Às 3 da manhã, depois do YouTube ter dado o aviso que a gente não podia usar a banda sonora original do Bom, Mau e Vilão, que é perfeitamente legítimo, uma vez que tem direitos de autor e os grandes estúdios têm que defender o seu ganha-pão, tadinhos. Mas pronto, o resultado foi que às 3 da manhã eu vim cá para baixo para gravar um western épico, e foi aquilo que saiu. Portanto, pronto, eu nem tive tempo para fazer o mastering daquilo, nem nada. E por falar em mastering, gostaram deste segue? Foi lindo. Pois é, este programa eu estava todo já convencido que íamos estar a falar de mastering, porque no meu feed apareceu um artigo sobre a polémica dos Metallica sobre o mastering to Death Magnetic. E eu pensei, o pessoal ainda anda nisto? E depois foi em 2008, man. Depois fui ler aquilo e não sei quantos, estava a ler artigos sobre a cena, sobre mastering e loudness wars e não sei o quê, blá blá, e de repente vi a data do artigo original que eu estava a ler e dizia lá 2008. Eu já passou um bocadito já. Portanto, não é exatamente um tema atual, mas depois deu-me para pensar um bocado acerca do assunto, acerca do que é o mastering e o que é que nós havíamos de fazer. Quer dizer, não é atual do ponto de vista quando estás a falar dos Metallica em particular, mas os loudness wars e o constante puxar de espalmar tudo contra a parede quando estás a fazer o mastering ou o mixing continua a acontecer hoje em dia, porque já acontecia na altura do vinil, tu tinhas técnicos que eram pagos
fortunas para conseguirem o som mais quente e mais alto possível, desde que não fizesse a agulha do sim, coisa calça. mas o mastering na altura Saltar. do vinil era uma coisa muito mais Contida e com gosto, sim, também. Concordo. não, porque tens limitações a nível do formato. Claro que sim, porque quanto mais alto for o sinal que tu estás a tentar meter no vinil, mais fundos são os rasgos em V e, portanto, menos tempo tu tens disponível para a música. Porque quanto mais fundos os rasgos são, mais espaço ocupam. Sim, Então sim, tens menos espaço para a música. E a luta era sempre conseguir o mastering o mais alto possível dentro dos limites de tempo que o suporte implicava. Sim. Mas era muito mais do que isso na altura do vinil, e o mastering era realmente uma coisa que era um bom técnico de mastering recebia uma alarmidadezinha considerável, porque era mesmo importante conseguir aquilo direito, porque quando estavas a cortar o master, o disco master, sim. disco master, que depois ia ser levava um tratamento químico que acabava por se transformar em metal. Era depositado em cima do disco que era cortado uma série de quantidades de camadas de metal, que era daí que eram copiados os moldes que era o matriz. pensavam. Exatamente, o disco matriz. Correto. Nos dias de hoje, o mastering e as loudness wars, e para o pessoal que não sabe o que são as loudness wars, o que tem vindo a acontecer nestes últimos anos é que a música está cada vez mais alta e mais comprimida. E é fácil de explicar porque no fundo a culpa disto tudo acaba por ser do público, mas é uma questão de percepção. Que é o seguinte: se vocês puserem duas músicas, se houverem duas músicas consecutivamente, uma a seguir à outra, as pessoas vão sempre dizer que a que está mais alto soa melhor. E portanto tem havido uma grande luta nestes últimos anos dos engenheiros de mastering para tentar fazer com que os discos soem o mais alto possível. Só que só podes ir até um certo ponto. A partir de uma determinada altura estás a bater num teto e não consegues tornar o disco mais alto sem sacrificares a dinâmica da música e sem sacrificares o som propriamente dito, porque cada vez que estás a tentar fazer com que aquilo seja mais alto e que esteja a bater mais no limite, vais estar a introduzir mais distorção. Isto chegou ao ponto em que estás a perder as qualidades originais da mistura por causa do mastering estar demasiado alto. Isso, o exemplo que se tornou mais mediático no que diz respeito a isso foi exatamente o Death Magnetic dos Metallica, porque os fãs preferiam ouvir a versão com o mastering. Eu não sei se era só o mastering, mas a mistura mesmo que era diferente. Eu tenho uma vaga ideia que ela já era diferente a mistura, é mesmo mais suave. Que saiu no Guitar Hero. E inclusive chegaram a fazer petições para eles fazerem um remaster do CD, organizaram devoluções do CD, não sei quantos. Houve grande polémica por causa das declarações do Lars Ulrich, que mandou toda a gente apanhar no... Mas isso é uma coisa que ele faz de 20 em 20 anos. É o Napster, depois agora foi esta. Daqui a 20 anos, se ele ainda for vivo, há outra qualquer. Há de saber outra coisa qualquer. Mas pronto, ele é um tipo simpático. Mas pôs-me a pensar nesta história do que é mastering nos dias de hoje e pôs-me a pensar também no que é que a gente vai fazer depois em relação a Hanging, quando nós estivermos a gravar o álbum. É muito bonito a gente estar a dizer não, nós não vamos entrar no Loudness Wars e não sei quantos e não sei o que mais, blá blá, mas eu sei que se nós não tivermos o volume geral das músicas industry standard, quando as pessoas ouvirem no Bandcamp, na internet ou noutra coisa qualquer, vai soar fraco. Vai soar fraco. Mas é que é assim, o industry standard mesmo assim tem margem de manobra para não estar totalmente esporrachado contra a parede. Sim, tu acho que sim. ouves temas como, por exemplo, o mastering original do Teen Spirit dos Nirvana, tem espaço para respirar e soa alto. Sim, mas entretanto já o remaster é um bocado para o bruto, aquilo é mesmo espalmado, aquilo entra a seguir ao intro, aquilo esborracha.
racha completamente. O chato disso é que depois não ouves, a guitarra, por exemplo, deixa de ter punch completamente, é um sólido. A mesma bateria, eu acho que deixas de sentir porque não há diferença. O transiente, o ataque da bateria. Não há diferença, é tudo um bloco de igual. E depois o que acontece também é que se tu tiveres a ouvir aquilo nas colunas do computador relativamente baixo, ou se tiveres a ouvir aquilo no carro ou nos fones não muito bons, digamos assim, e não tiveres a puxar pelo volume, o master mais alto vai-te soar melhor, principalmente no carro com outros ruídos e não sei quantos, não sei o que mais. A grande diferença é se tu estiveres em casa com uma boa aparelhagem e tu quiseres puxar um bocado o volume para ouvir a música melhor, e em vez da música subir em termos de punch, definição, e tu teres uma experiência auditiva melhor, só vais ter mais alto. Distorção. Não, é mais alto. A aparelhagem vai começar a distorcer a partir de uma determinada altura. É um bocado aquela coisa de deixas de ter o botão de volume do 0 ao 9 e passas a ter só do 0 ao 3. Sim. Atinge um cúmulo enorme. É uma porcaria. Eu pessoalmente acho que o equilíbrio dos dois, e temos exemplos suficientes mesmo vindos da indústria sobre o assunto, há temas que têm um bom equilíbrio geral no mastering, e por mim acho que é seguir isso, pá, porque a cena também está a espalmar, especialmente no caso da Hanging, que vive muito à base, no caso da guitarra de Hanging em particular, que vive muito à base de dinâmica de força. Sim. Se tu espalmas isso completamente, olha, o gajo subiu o ganho. Só. Sim, não há dinâmica de volume, não há crescimento, e a cena fixa é que, justamente a usar o AC30 como tu usas, é a subida de volume e de dinâmica acompanharem-se todo um modo orgânico. A maneira como a música toda joga dentro da Hanging, a dinâmica é uma parte integrante e muito importante na maneira como a música é escrita. Como tal, convém que esteja presente no próximo álbum. Exato. E que não se perca no mastering. Mas, por acaso eu estava a pensar, quando nós estivermos a fazer isso, pronto, como eu disse, o mais provável é no Bandcamp e na net no geral, o volume estar industry standard, não é com T, é com D. Standard. Industry standard. Mas eu por acaso gostava de fazer a experiência de ter um master mais laid back um bocadinho para ver aquilo como é que soa. Eu não sei se a gente gostar, talvez disponibilizar aquilo com uma versão diferente, coisa do género. O que é que vocês acham? Para o pessoal que tem boas aparelhagens em casa poder ouvir aquilo como deve ser e a coisa. E pedir feedback da malta. Sim. Eu pensei que tu ias dizer e pedir mais dinheiro por isso, porque nos deu mais trabalho fazer outra versão. Opa, podemos. Isso também vai ser um processo que a gente acaba sempre a fazer em grupo e há de chegar a um consenso. Sim, eu acho que sim. Mas outra discussão é o que é o mastering nos dias de hoje? Eu também ia ter mais ou menos o que eu ia dizer agora. Ok. Porque também é questão da gente fazer isso em grupo. Também isto é aquele sofá que eu falo menos, que eu não já vais ter a tua já chega a tua. Mas ainda vai haver a cena da piada, não vai? Vai. Está ali no papelito. It's there. O que é que eu estava a dizer? E a gente acaba sempre a fazer isso em grupo também. Fazer um mix base, tu fazes em casa, fazes de fones, fazes como te apetecer, porque é um mix básico de equilíbrio mínimo das coisas. Sim. Quando estás a fazer o mastering geral, que é quando estas variáveis entram mesmo a sério, ou seja, estás a lidar com o final edit do produto, isso tens de ter pós-produção. A pós-produção, exato, tens de ter equipamento próprio para a coisa. Tens de ter uma sala corrigida acusticamente, tens de ter um bom par de monitores. Que já é difícil o suficiente fazer o mastering com um par de monitores de estúdio só e uma sala relativamente decente, porque se vocês virem o pessoal que faz disso vida, é completamente idiota a quantidade de dinheiro que eles têm investido na sala de mastering deles. Doido. Mas é incrível. Há sempre 3 ou 4 coisas que tu tens lá. Tens uns NS10, sempre. Tens uns Genelec, os NS10 têm que... A partir daí... Mas esses dois é muito normal tu teres. Também há outro. Qual é que é aqueles pequeninitos? Não é Avantone, é aqueles mesmo pequenininhos, mano. Aquele manda um chapadão de som. M's? É capaz. Não sei.
Pá, que os gajos são bué pequenininhos, mas aquilo manda um chapadão do caraças, mano. Pá, não me estou a lembrar agora. Mas pronto, basicamente nós temos... Não é o tipo de coisa que a gente possa fazer em casa ligado a um portátil e com os headphones que tu compraste para ouvir música, porque não. Pronto, e isto leva-nos um bocado à discussão do que é o mastering nos dias de hoje, porque uma coisa era quando tu estavas a fazer o mastering para vinil, havia uma série de requerimentos físicos que tinham que ser respeitados, porque quando cortavas o disco não podia saltar, havia uma série de coisas que tinhas que levar em conta. E nos dias de hoje o mastering digital propriamente dito, a pós-produção digital é uma coisa ligeiramente diferente. Se calhar não era má ideia a gente explicar o que é o mastering às pessoas e porque é que ele é importante. Bem, dou-te 2 minutos. Ok, então eu vou começar por dizer que o mastering é a pós-produção que a gente faz depois de ter concluído a mistura. Depois temos tido uma fase em que estamos a misturar todos os elementos da banda para estarem a ouvir-se todos relativamente bem ao mesmo tempo. Chega a parte em que nós temos que pegar nas músicas todas, vou construir um álbum e vamos trabalhar nelas em várias coisas. A equalização, a compressão, que é o controle da dinâmica da música, que pode implicar, que pode fazer, podemos usar para isso ou compressores ou limitadores. Outras coisas que a gente pode fazer, podemos mexer na distância estéreo, aumentá-la ou diminuir consoante aquilo que a gente, posicionamento estéreo, jogar com fases. Correto. E qual é o propósito disto tudo? Um dos propósitos disto é ter a música a um volume que como é que eu hei de dizer? Um volume que a torne mais apelativa. Não é? Mas com uma distribuição equilibrada de todos os elementos, que é a coisa mais segunda importante. Parte. Portanto, uma da parte que é importante no mastering é o loudness, porque as pessoas, quando ouvem e a música soa alto, as pessoas acham que soa bem. A outra parte é a parte da equalização e da dinâmica, que é extremamente importante para a música se ouvir bem em qualquer sítio. Não importa só a gente ouvir a música nos nossos headphones e depois em todas as aparelhagens onde tu vais experimentar aquilo soar horrível. Quando estás a fazer o mastering de um álbum, tens de ter a noção que ele vai passar em inúmeros meios diferentes e a mistura deve ser funcional em todos eles. Essa é uma parte importantíssima a nível de mastering. Por isso é que há um passo standard que é passas sempre, depois de fazeres tudo, tens de passar sempre uma coluna de mono, só tudo passar por lá. Se funcionar lá depois de funcionar nas outras, porreiro. Se não, tens de corrigir aquilo até funcionar numa coluna só, porque há muito gajo que vai dar a trabalhar numa oficina a ouvir aquilo no rádiozito. E ele também tem direito a ouvir as coisas com equilíbrio. Correto. Sim, e muitas das vezes a gente preocupa-se em ter um grande espaço estéreo e brincamos com fases e não sei quantos para conseguir isso, só que depois quando pomos aquilo em mono desaparecem coisas, o que não é bom. E depois há outra parte que o pessoal se esquece, que é muito importante, que é tu estás a fazer um master para alguma coisa, estás a entregar um produto final e esse produto final tem que casar bem umas coisas com as outras. O mastering também implica tu verificares que o volume de faixa para faixa pelo álbum fora é harmonioso. E com isto não quer dizer que seja que seja equilibrado. E elas não precisam necessariamente serem todas iguais, porque uma música que seja mais calma naturalmente vai soar mais baixa um bocadinho que uma música que é mais pesada, e é suposto ser assim. E então uma parte importante também do mastering ordenação de faixas, gerir a ordenação de faixas, a transição de faixa para faixa, o volume de faixa para faixa, os fades no final das faixas. Portanto, tudo quanto é pós-produção após a mistura é o mastering. Aliás, já que estamos na cena de ligar de transição de faixa para faixa, um muito bom exemplo disso, salvo, eu tenho uma vaga ideia que isto é um bom exemplo disto, e com a certeza que é um álbum dos Dream Theater, que é o Scenes from a Memory, é aquele que é o álbum conceitual, não é? Em que as músicas estão todas engatadas umas nas outras. Isto abre-te a um conceito giro. Primeiro,
a transição dinâmica não é feita na troca de faixas, é feita dentro das músicas Certo. para mudar. Vai evoluindo. Mas aquilo pelo também é um álbum conceito de fora. rock progressivo, é natural que Aquilo é assim seja. progressivo, mas está mais subentendido que isso acontece. Exato. Certo. Só que é engraçado porque há um displacement da mesma coisa, ou seja, em vez de estás a mudar o som de faixa para faixa, aquilo acaba por manter na transição, mas as faixas em si compensam e criam a dinâmica musical que existe lá, Certo. o que é bastante interessante. É um álbum muito bom Sim. de se ouvir. Outra das coisas que também interessa a nível de mastering depois é mesmo a parte dos marcadores. Isso é mesmo a parte mais técnica, mas o sítio onde os marcadores aparecem no CD, como o do início da faixa, ou poderes fazer aquelas brincadeiras, ter faixas que começam antes da primeira faixa ou que acabam depois no final. Oh, Gonçalo, estás a pitar, homem. Isto é o demónio, pá. Isto quer dizer que nós temos 5 minutos para acabar esta treta, não é? Exatamente. No máximo 10, mas 5 minutos seria melhor. Não, assim, Mas o que é que eu tenho aqui mais no coisa? Tenho aqui Taylor Swift não põe o álbum no Spotify e a internet fica maluca com ela. aquele último single dela foi muito bom. Aqueles 15 segundos de... Nós tínhamos uma fantástica ideia que era fazer um vídeo sobre isso, mas depois acabou por não acontecer. Mas daí saiu o Disco Horse Failure. Que eu não sei se vocês viram. Se vocês virem o último sofá até para aí ao minuto 30, 25, acho eu. 25, pronto. Que é quando já toda a gente Podem a passar o resto tudo à frente. Nós depois metemos um link, Um markerzito lá. um link aqui para Ali. vocês poderem clicar e ir diretamente para lá. Vejam Disco Horse of Failure. Nestes dias a gente mete aquilo como vídeo individual para o pessoal poder. Enough of the good stuff. Sim, eu tinha aqui mais coisas tipo streaming versus download de plataformas de presença online para músicos, mas isso vai ter que ficar para outro dia porque, nós esgotamos o tempo deste sofá e agora está na altura da piada quinzenal do Renato. Outro dia virei-me para um amigo meu e perguntei-lhe: olha, já uma vez quiser? E ele respondeu: não. E eu respondi: é que a lixa quis. Não sais de casa mais este mês. Tu tens noção que os colegas do meu puto veem nisto, não tens? Então tem uma para contar na escola agora. Eles não ouvem nada disso na escola, coitaditos. Certo. Se a gente mete um pi na Depois parte. desta piada sobre regras de prisão, Isto ora, é naquele tempo- só para me dar trabalho na edição disto, mano, é impressionante. Ok, pronto, já que despachamos a piada quinzenal do Renato, vamos para as sugestões musicais. Eu posso começar eu vou sugerir o álbum dos Dredge, chamado El Cielo. Que eu esqueci-me completamente de que ano é que isso é. I don't care. 2005? É capaz de ser, que é o meu álbum preferido dos Dredge. Isso é um Deles. bom ano, por acaso. Bem, para as vinhas, né? Não, saiu nos Porcupine Tree o Pois é. Também não Deadwing. lembro. Isso. But I like it also. Mas pronto, a minha sugestão é Dredge, El Cielo. Ouçam, é uma boa mistura de bom rock com uma voz etérea e suave. Cenas. gajo que bebe muito brandy. Quase que aposto. Não interessa. Bem, queres fazer tu agora Eu? a tua sugestão, Oh, não, Gonçalo? tanto faz. Então, eu vou sugerir dois álbuns. Um que me lembrei agora quando estavas a falar neste, que era o Deadwing dos Porcupine Tree. Que já tinha sugerido. Já? Agora? Sim. Ok. Né? Sim. E aquele que eu falei há bocado do Dream Theater, o Scenes from a Memory. Então, o que é que aconteceu? Isso fica para depois. Ok. Mudança de planos, portanto. É um improviso. Renato Costa, o que é que tu sugeres às pessoas? Momento old school, para variar, não é? É? Tema inédito do Sérgio Dinho que não aparece em nenhum álbum a não ser numa compilação que eu saiba. Pelo menos foi a primeira vez que apareceu numa compilação chamada Era Uma Vez o Rapaz, de 85 e 86, e o tema chama-se Guerra e Paz. Soa meio medieval e bélico, macho bélico medieval. That is interesting. Por acaso ainda não ouvi esse tema e vou ver Muito se fixe, muito faço fixe. isso.
eu acho que é tudo. Nós vamos conseguir acabar um bocadinho antes dos 24 minutos, que é qualquer coisa de extraordinária. Vamos lá, Vamos lá não então, espessem agora. está feito. Vamos só dizer adeus ao pessoal todo. Espero que tenham gostado deste sofá. Não se esqueçam de fazer subscribe no nosso canal do YouTube, deixarem-nos um like na nossa página do Facebook e seguirem-nos no Twitter se assim estiverem inclinados. Até à próxima, pessoal. Divirtam-se. É o Nara Kawasaki. Até à próxima. Tchau.